texto sagrado de Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, eu leio o verso 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui está uma oração do apóstolo Paulo pela igreja que estava ali na cidade de Éfeso. E esta oração, ela é muito especial e específica também, pois Paulo, ele deseja que cada família ali dentro daquela igreja e dentro das famílias, cada pessoa, ela fosse corroborada com poder pelo Espírito de Deus no homem interior. Esse era o desejo de Paulo. Pois se o Espírito Santo estivesse ali fortalecendo o homem interior, tá bom? De cada cristão, então Cristo passaria a habitar pela fé no coração de cada um. E dessa forma estariam então arraigados, fundados em amor e passariam a compreender melhor com todos os santos qual era a largura, ou qual é, né, a largura, o comprimento, também a altura e a profundidade, e assim passar a conhecer ainda mais o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E vocês vão perceber que nesta oração de Paulo existe aqui, irmãos, uma causa e consequência, e vai isso acontecendo cada vez mais, e vai melhorando, e vai se intensificando, e vai sendo aperfeiçoado, de modo que Cristo então passaria a habitar na vida do homem plenamente, e assim o homem estaria cheio da plenitude de Deus. Olha como que é o nosso alvo, a cada dia, a cada momento, e procurando nos encher de Cristo, do Espírito Santo e, consequência, plenitude de Deus em nossas vidas. E assim, o que mais vai acontecer? Paulo aí termina a oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós fazemos orações, quer seja ela na área, como Paulo está fazendo aqui, pela vida espiritual da igreja, pela vida espiritual das famílias, pela vida espiritual de cada indivíduo dentro da igreja, na presença de Deus, e daí também por qualquer área da nossa vida, qualquer circunstância, qualquer projeto, sonho que nós tenhamos. Nós devemos, irmãos, buscar a presença de Deus, colocar diante do Senhor, mas ter uma certeza conosco, que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, olha só, tudo, além, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas das vezes, quando nós almejamos algo, desejamos algo, ou até precisamos, é uma necessidade, e nós nos aproximamos diante do Senhor para orar, de repente as palavras, elas não traduzam com aí plenitude, né? Não plenamente aquilo que nós realmente desejamos. Mas quando nos falta a palavra, o texto bíblico diz que o Espírito Santo, ele leva até diante de Deus aos nossos pedidos com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está agindo em nossa vida. É por essa razão que nós temos que ter o poder de Deus em nós. Estamos corroborados
pelo Espírito Santo de Deus no homem interior. Para que, quando nós buscarmos a face do Senhor, ainda que nos falte palavras, vou dar um exemplo, como Ana, exemplo conhecidíssimo de vocês, que no meio daquela aflição, no meio daquele sofrimento, não havia palavras que pudesse, naquele momento, dar conta da sua expressão diante de Deus. Então, chorava copiosamente, muito, chorava de uma tal forma que não havia palavra, ela só balbuciava, tá? Tanto que o sacerdote a tinha tido como embriagada, mas na realidade era o choro da alma, era a expressão da alma diante de Deus. Mas como Paulo aqui está escrevendo, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto que, ali no caso, ainda utilizando esse primeiro exemplo de Ana, que orava por um filho, esse era o seu desejo, pois era estéril, e não conseguia dar aquela alegria plena ao seu esposo, né? Privando-o de um filho da sua parte. Então o desejo dela era esse, abraçar o filho e também trazer essa alegria para o esposo. Mas aonde que está no texto que eu estou me referindo, aquilo que está além do que Ana estava pedindo e além do que Ana estava imaginando? Era o projeto de Deus. Era o plano de Deus em levantar um profeta naquela época. E o profeta que Deus levantaria, onde que estava? Aleluia! No projeto e no sonho de Ana. Então o sonho de Ana, a necessidade de Ana, tinha vindo de onde, irmãos? É de Deus. Era Deus que havia cerrado seu ventre, para que no momento oportuno, então, pudesse abrir e ela então gerar um filho segundo o projeto e a vontade de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos no presente momento aquilo que Deus está fazendo. Eu não entendo muito bem aquilo que está acontecendo na minha vida. Às vezes alguns transtornos, algumas dificuldades, perseguições, ou até mesmo no meio da bonança. Está acontecendo tudo certo. O cristão, quando tudo vai bem, ele fica até meio desconfiado, não é verdade? Ele fica meio que olhando do lado, preocupado, está dando tudo certo, as portas estão se abrindo e ele fica se preparando para alguma surpresa. Ora, irmãos, quando nós não entendermos muito bem o que está ocorrendo, tanto de um lado quanto do outro, que eu já coloquei aqui, saiba de uma coisa: agradeça a Deus, ore sempre a Ele, porque Ele vai fazer as coisas acontecerem de uma forma muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então isso ocorreu na vida de Ana. E aí eu quero dar um segundo exemplo, que é no caso de Lázaro, em que quando estava doente, a sua irmã manda um mensageiro até onde Jesus estava para dizer que o seu amigo estava doente e não estava bem não, estava ruim. Porém, Jesus ele vai ficar mais 2 dias onde estava e só então depois de 2 dias toma a jornada para Betânia. De modo que quando chega em Betânia, Lázaro já havia morrido e já estava sepultado, isso já fazia 4 dias. Ele já estava cheirando mal. Mas Jesus chega ali atrasado? Não, irmãos. Jesus nunca chega atrasado. Você acha que as coisas de Deus estão se atrasando na tua vida? Não. O nosso Deus nunca chega atrasado. O nosso Deus, ele é oportuno. Ele sempre vai agir na hora certa. Por que hora certa? Porque ele já tem tudo planejado. Ele já tem tudo desenhado. Ele já tem tudo ali, ó, no seu devido lugar. O que falta? É só vir aqui. Ontem na escola bíblica dominical, você que está me ouvindo agora e esteve comigo na escola bíblica dominical, eu fiz um desenho no quadro dessa forma, exemplificando para os irmãos uma linha superior escrito Kairos, que é o tempo de Deus, o projeto de Deus, e eu ali coloquei numa linha imaginária de tempo todo o projeto de Deus na vida de um homem ou de uma mulher.
tá? Em todo o seu período de vida e em cada momento que Deus tem algo extraordinário para fazer. E eu coloquei numa linha embaixo o Cronos, que é o mundo físico, que é o nosso tempo, e eu coloquei ali então as linhas, a linha correspondente também, e os anos que iam se passando de acordo com o projeto de Deus. Do projeto de Deus já está tudo terminado, já está acabado. E no tempo do homem, nós paramos no presente, né? Nós não conhecemos o futuro. Muito bem, você não conhece o teu futuro, mas Deus conhece. Deus, ele sabe tudo a teu respeito. Não há nada, absolutamente nada, que nós possamos ocultar do nosso Deus, tanto do nosso passado, quanto agora do presente. Deus, ele sabe todas as coisas, mas Deus, ele vai muito além. Ele conhece o amanhã, ele conhece um mês para frente, ele conhece 10 anos para frente, se é que nós temos 10 anos para frente. Se tivermos, Deus, ele já sabe, ele tem no controle, ele desenhou o teu caminho, ele desenhou o projeto da tua vida. Você, eu, nós somos feitura dele, nós somos criados por ele para as boas obras. Então nós devemos sempre confiar nele. E como eu comecei o programa nessa manhã, olhando sempre para os montes, e a pergunta, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Paulo, ele aqui deixou para nós, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Ou seja, é sempre mais. Deus sempre tem mais. Você está preocupado em alcançar algo, e esse algo para você é grande, ótimo. E você vê dificuldades e adversidades e obstáculos em alcançar esse algo que é grande, mas eu quero falar para você que o que Deus tem ainda é maior. E se nós pensássemos então, naquilo que ainda é maior que Deus vai ter para nós, se isso que nós estamos imaginando já é impossível, imagine se nós pudéssemos alcançar numa visão aquilo que Deus tem para fazer. Aí, irmãos, nós iríamos esmorecer. Mas vamos viver por fé, não por vista. Vamos viver naquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele é muito poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando Jesus chega, nesse meu exemplo aqui de Lázaro, ele chega e Marta vai dizer, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É verdade. Mas Jesus disse, não se preocupe, eu sou a ressurreição e a vida. E o teu irmão há de ressuscitar. E ela já se reporta, então, à ressurreição do último dia, dizendo para Jesus, sim, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E ele diz, não, olha só, eu já te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Ou seja, você vai ver algo extraordinário na tua vida agora. E então, pergunta onde que o haviam deixado ou colocado. E ela vai dizer, já cheira mal, de 4 dias. Calma, já não te disse que se creres verás a glória de Deus? E quando vai até lá e manda tirar a pedra e disse, Lázaro, vem para fora. O que de extraordinário que Jesus fez? Hein? O que diante dos homens de extraordinário que Jesus fez para que alguém ali pudesse falar, ele fez algo maravilhoso e aconteceu um milagre? Não, Jesus vai se utilizar do quê? Do seu poder, do poder da sua palavra, dizendo, Lázaro, vem para fora. Mas morto há 4 dias, tem condição de ouvir? Um morto ouviria a voz de alguém? Atenderia ao comando de alguém? E aquele que já estava morto, já em estado de decomposição, já nem orelha tinha mais, eu disse isso em outra mensagem, já nem ouvido tinha mais, não tinha orelha, não tinha ouvido, não tinha condição nenhuma mais. Mas esta palavra de Cristo é poderosa. É poderosa. A palavra de Cristo, ela não precisa de orelhas humanas e de ouvido humano. Ela é o agente poderoso para realizar o milagre.
E quando Jesus disse Lázaro sai para fora, todo o processo começa a acontecer ao contrário e tudo vai se ajuntando novamente, o corpo volta ao normal e o espírito volta para o corpo e Lázaro se apresenta do lado de fora diante daquela multidão. Esse é o nosso Deus, o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Você está adorando um Senhor que é o Criador e que cria tudo pelo poder da sua palavra. E a fé que tu tens, de onde vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois é, esta palavra, ela está operando em nós, ela está trazendo para nós renovação espiritual, ela está trazendo para nós avivamento, ela está trazendo para nós um despertamento. Por isso você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. É ela que nos torna prudente, é ela que nos torna inteligente, é ela que nos dá sabedoria, é ela que nos dá diligência. É ela que faz com que tudo aquilo que nós coloquemos às nossas mãos seja proveitoso, seja abençoado. É a palavra de Deus. Então se encha dele. Se encha dele. Você se encher do Espírito Santo, você se encher de Deus, é você se encher dessa palavra poderosa, viva, eficaz, que é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir intenções e pensamentos do coração. É esta palavra aqui, esta palavra que eu estou pregando para vocês. Então, a Ele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus seja louvado por meio de Cristo Jesus, que habita em nós pelo seu Espírito. Você tem a graça de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem de Deus. Você tem de Deus. Então, cada vez mais, se encha e se deixe levar, se deixe dirigir, se deixe conduzir pelo Espírito Santo do Senhor. E esta palavra aqui vai operar um milagre na tua vida. É esta a mensagem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém.